Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje temos mais uma inspiração aqui de copa para vocês, que é essa maquiagem verde bem brilhante, bem intensa, e eu amei o resultado, espero muito que vocês gostem também. Então se você quer aprender é só continuar assistindo. Eu vou começar com essa paletinha da Morphe. Gente, quebrou a minha tampinha, eu fiquei arrasada. Eu vou usar, ó, essa corzinha aqui, que ele é um marrom intermediário, tá? E é isso, gente, como sempre, eu vou fazer os olhos primeiro, tá? Dessa vez, eu não quis aplicar o corretivo aqui, porque as minhas sobrancelhas, elas estão feitas. E eu não vou mentir que eu acabo fazendo esse tipo de correção mais por conta do formato da sobrancelha, para esconder alguns fiozinhos, sabe? Do que uniformizar mesmo a pele, sabe? Então, hoje fiz diferente. Aqui, ó, é só para criar um fundinho mesmo, um pouco mais de profundidade no côncavo. Vou usar o meu lápis preto e esse daqui é o da Sephora. E eu vou aplicar só aqui no cantinho externo mesmo, só para dar uma sujadinha. Esse lápis, vocês viram, né? Ele não é ruim, mas ele não é como o da Nath Capello, gente, que desliza assim, ó, só de encostar na pele. Agora esse, para dar uma sujadinha, precisou de um pouco mais de esforço. E aí, com essa corzinha mais escura, eu venho aplicando em cima desse lápis que a gente acabou de passar. Aqui, por enquanto, não precisa de muito preciosismo, tá? Porque depois a gente também vai vir recortando aqui essa sombra para trazer um pouco mais de angulação, de limpeza. Então aqui só vamos focar em construir um cantinho externo um pouco mais intenso do que aqui na parte do início do olho. Com essa cor mais clarinha aqui da paleta da Oceane com a Marisade, que é a Champagne, eu vou aplicar mais aqui no início dos olhos, para dar um fundinho aqui pra gente, para começar a construir essa pálpebra mais colorida. Eu fiz um vídeo maravilhoso com essa paleta para maquiagem de formanda, que pra mim também é uma das minhas maquiagens favoritas aqui no canal. Eu vou inclusive deixar aqui, se vocês não assistiram, para conferir, porque ficou um babado. E eu usei, ó, essa cor aqui que se chama Dry Martini. É um prata, que é super difícil, inclusive, né, de ser usado, porque as pessoas têm receio, então acaba que não usa tanto, né? Mas eu acho que fica lindo. Só tem que saber usar, gente. E agora com a outra paleta, essa também é da Oceane, eu vou usar essa cor aqui, que se chama Majesty. Não é o verde que eu queria, tá? Mas é o único verde que eu de fato tenho. Então é o que a gente vai trabalhar. Então, ó, eu tenho aplicado com os dedos todos os cintilantes, porque, gente, pigmenta muito mais, tá? Então eu prefiro e eu acho que fica mais bonito mesmo. E aí depois a gente pode, lógico, vir com um pincel para dar um pouco mais de acabamento, espalhar todo o restante ali da sombra. Mas sempre eu acho que os dedos para cintilante acaba que é a melhor opção. Super pigmentado, olha só. Eu lembrei que eu comprei essa paletinha aqui da Belly Angel e eu vou usar esse verde que é um pouquinho mais claro. Então eu vou aplicar ele mais nas bordinhas aqui do olho para dar um pouco mais de acabamento. Mas na verdade eu não vou subir junto ao côncavo, tá? Eu vou concentrar aqui, ó, no finzinho dele, na pálpebra móvel ainda. Eu volto com o meu pincel marrom, que a gente aplicou no côncavo, e aí eu vou tirando toda essa sujeirinha aqui que a gente fez, pra ficar tudo no seu devido lugar mesmo. Ai, gente, espero que a iluminação fique boa nesse vídeo, porque a fonte do meu LED acabou quebrando, então hoje eu tô gravando só com uma luz. Mas é isso, decidi gravar, falei, nada me abala hoje. Então é isso, vamos torcer pra não ficar tão diferente. Ó, então já vim aqui recortando, tá? Essa é uma das técnicas que eu mais gosto de vir com o próprio lencinho umedecido.
No meu caso, ele tá seco, por isso que eu usei o tônico. Mas aqui, gente, não precisa, vem com ele direto mesmo. Vou aplicar o meu Stay Fix da Ruby Rose, porque esse olho vai ter bastante pigmento. E aí eu vou tirar primeiro o excesso dele aqui, na mão mesmo, tá? E é isso, gente, com a mão bem levinha, pra evitar de fazer buraco. Eu vou concentrar mais aqui, ó, no centro do olho. E pra gente fazer o nosso olho bem cintilante, eu comprei esses pigmentos aqui, que na verdade, gente, é pra unha. Eu comprei nessas lojinhas aqui do centro da cidade, sabe? E vamos ver como é que vai ficar. Nossa! Eu vou usar até o pincel. Mas eu amei! Gente do céu, é muito brilhante. Eu adorei isso aqui. Olha só isso. É por esse motivo que eu gosto de fazer os olhos primeiro, sabe? Porque se sujar, se cair glitter, ai, gente, não tem preocupação. Porque depois é tão chato pra ficar tirando esses brilhinhos do rosto. E eu não vou mentir não, tá? Às vezes, dependendo de onde ele caiu, capaz de nem sair, porque a pele vai ficar úmida. E aí ele gruda que nem reza braba sai. Aí aqui é isso, ó, passou um lencinho umedecido, no máximo uma segunda vez pra tirar um pouco mais do que restou mesmo. E, gente, acabou. Fiz aqui um delineadão, porque eu acho que esse olho ia acompanhar muito bem um gatinho. E eu, na verdade, eu acho que eu vou dar um acabamento nele como se fosse um delineado esfumado, sabe? Porque eu acho que também vai ficar mais tchan, assim. Eu vou usar esse marrom mais escuro aqui dessa paleta, que se chama Smoked. E eu vou, ó, pigmentar primeiro em todo o meu delineado. Mas eu vou focar mais aqui na parte de fora. Eu acho que eu vou misturar até um pouquinho com preto pra não tirar tanto a marcação do delineado. Gente, aqui o esfumado, ele tem que ser bem rente mesmo ao delineado pra não tirar a espessura dele, tá? Senão vai engrossar demais. Trazendo todo esse esfumado aqui com movimentos de vai e vem. Primeiro pra dentro, ó. Depois a gente vai jogando pra fora. Amigas, e de base eu acabei nem mostrando, mas eu peguei uma da Revlon e eu acabei usando ela no vídeo passado e, gente, eu nem lembrava que eu tinha e que ela era tão boa, de verdade. Então eu tô usando ela pra tentar dar um fim também. Eu acho que ela tá até vencida. Quero focar mesmo aqui, ó, abaixo das olheiras, porque, gente, pelo amor de Deus, sombra verde e sem uma olheira camuflada, não dá certo. Não vai dar certo. E pra gente fazer um contornão, obviamente que eu vou usar o meu da Maquiê. E eu também vou fazer aqui na parte que vocês já conhecem. Esse daqui é o Ebony. Eu acho que a cor verde dá muito certo com uma pele mais bronzeada. Fica muito bonito. Aqui no queixo também, ó. Nariz. Já venho, ó, com a minha esponjinha pra ir esfumando tudo isso. Ô, gente, espero que o Brasil ganhe bastante jogos, né? Pra gente conseguir fazer bastante conteúdos. Tô me sentindo meio atrasada aqui, mas assim, viu? Já tem vídeo aqui no canal de maquiagem inspiração de Copa. Inclusive, a primeira que eu fiz, eu me inspirei nas maquiagens da Zara Larsson, que era... eu acho que, se não me engano, eu coloquei as 3 cores, tudo que tinha direito, assim. O verde, o amarelo e o azul. E eu amei, inclusive mordi a língua, porque no meio do vídeo eu não tava gostando. Mas depois eu me senti uma verdadeira gata, pronta pra assistir a Copa.
Pena que ainda tava cedo, né? De blush, eu vou usar esse daqui, ó, da LP Beauty. Vocês nem veem muito por aqui, porque de fato eu não costumo usar muito, mas ele também é muito fofo. E eu acho que como a gente já tá aplicando verde, um laranjinha acaba que é a melhor opção. Eu, na verdade, tava querendo o meu rosado, mais puxado pro rosa empoeirado, rosa queimado, sabe? Mas eu não achei. Então vai esse mesmo. Olha como ele espalha super bem também. De corretivo iluminador, eu peguei de novo o da Maquiê, que é na cor Ivory. E eu coloquei aqui, ó, na plaquinha, porque eu quis misturar com a blindagem, pra ele ficar mais emoliente e mais fácil de esfumar. Agora, a gente vai iluminando toda essa região aqui dos olhos. Porque, gente, isso daqui faz uma diferença danada na maquiagem, viu? É muito melhor a gente vir com um contorno do que já vir direto com o pó, sabe? Só neutralizar e acabou. Não, esse passo aqui eu acho que é um dos mais importantes para dar mesmo essa cara mais rejuvenescida, para valorizar bastante os olhos, dar esse efeito mais lifting, né, que a gente gosta. Então, isso daqui pra mim, tipo assim, não pode faltar na maquiagem. Inclusive, lá na rede vizinha, eu vi uma menina me perguntando por que eu usava 2 tipos de corretivo. Então, a gente acha que não, mas tem gente que não sabe mesmo, né? O porquê que a gente usa primeiro um corretivo de iluminar e outro não. Mas, pra mim, gente, isso aqui faz toda a diferença mesmo. Principalmente pra quem gosta de trabalhar bastante o contorno no rosto, né? E pra selar tudo isso muito bem, eu vou usar o meu pó da Maria Margarida. Esse daqui é na cor 02, tá? Eu gosto de usar um pouquinho mais claro, mas eu tô sem ele aqui hoje. Então, eu vou nesse intermediário aí que também dá super certo. Porque é isso, gente, não adianta nada a gente usar um pó mais escuro, porque senão vai enfatizar ainda mais as olheiras, tá? Então, depois que você camuflou, corrigiu e iluminou, aí sim você aplica um pó mais clarinho na sua pele, porque senão... O segredo do pó para evitar todos os vinquinhos é vir com a mão bem leve, mas ao mesmo tempo pressionando por dentro desses vinquinhos aqui, ó. E, gente, é isso, às vezes, o que acontece? Muita gente reclama sobre a pele craquelada e tudo mais, mas pode ser que às vezes ou você tá hidratando de menos a sua pele, ou você tá aplicando o produto em excesso, tá? Às vezes o peso da mão também acaba sendo um fator. Então eu falo que assim, não dá pra dizer o que de fato é, porque são muitos os fatores. Mas tem que tomar cuidado e vai testando. Tira um produto ali, adiciona outro, ou melhora a potência aí do seu hidratante, hidrata mais essa pele. E o corretivo, tentar sempre um corretivo mais hidratante, se você tem a pele mais sequinha, lógico, né? Para evitar de vincar, de acumular com mais facilidade. Eu acabei esquecendo e já fui logo varrendo, força do hábito. Mas eu vou fazer de novo aqui, ó, uma caminha do pó, só para evitar, porque a gente vai colocar mais pigmento aqui embaixo. Então aqui é só para proteger mesmo, para evitar de descer mais esse pigmento aqui, ó. Pra não fazer bagunça. E agora, o que eu vou fazer? Como eu não tenho um lápis verde, eu vou, ó, pigmentar aqui com o meu corretivo para servir de base pra gente criar a nossa sombra verde também. Gente, esse corretivo, vocês estão vendo como ele tá pigmentando rápido, fácil aqui? Nossa! Agora eu volto, ó, com a minha sombra verde e eu vou literalmente passando em cima do corretivo para criar essa sombrinha verde também.
Aqui precisa selar muito bem, porque senão ele vai ficar incomodando. E olha só, temos agora um lápis verde aqui na linha d'água também. Para criar um pouco mais de intensidade aqui para esse olho, eu vou passar só um pouquinho do lápis preto aqui, bem rente ao final do delineado, porque a gente vai esfumar isso e aí sim eu vou dar um acabamento com a sombrinha verde. Só pra ficar um pouquinho mais escuro, né, gente? Pra dar aquela valorizada. E aí eu vou esfumar com o meu pincelzinho menor. E eu vou tentar manter até aqui no meio. Não vou levar em todo o olho, não. Eu amo também essa técnica, viu? Acho que fica muito bonita. Amplia o olhar, eleva bastante e é perfeito para quem tem olhinhos pequenos. Porque ele faz isso aqui, ó, aumenta mesmo. É interessante, ó, você fazer a conexão também com o delineado de cima, tá? Para ficar ainda mais bonito. Com o verde mais escuro, eu vou, ó, selando aqui também para aumentar um pouco desse esfumado e eu vou trazendo um pouco para baixo, embaixo do preto que a gente acabou de fazer. Só para não ficar tão pretão, sabe? E olha só já a diferença que dá, né? Eu amei. Volto com o pigmento e eu vou aplicando aqui embaixo também para criar conexão com a nossa sombra de cima. Agora que os olhos foram finalizados, a gente vem, ó, com um pincelzinho e vai varrendo para tirar todo esse excesso de pó e também os brilhinhos que ficaram. Não existe o certo ou errado, né? Cada profissional trabalha de uma forma, mas eu realmente gosto de fazer a pele, os olhos primeiro, porque senão, gente, a gente fica muito preocupado e eu acho que os acabamentos, eles fazem toda a diferença na maquiagem, sabe? Então, eu me sinto mais confortável, mais segura e confiante trabalhando dessa forma, né? Primeiro os olhos, para depois fazer todo o resto. Então, vai de cada um, não tem jeito. Vou selar e intensificar também o meu contorno, que na verdade é um bronzer. E eu tô aplicando o bronzer da Catarine Hill na cor Ganache. Vou aplicar também um pouquinho aqui na testa. E agora sim, dá aquela esfumada, né? Pra tirar toda a marcação. Vocês estão gostando? Eu amei, gente, de verdade. Achei que deu um destaque legal aqui pros olhos. Agora me fala, vocês vão mesmo fazer uma maquiagem assim, bem glam pra assistir aos jogos? Ai, gente, eu não sei, viu? Talvez nos primeiros eu faça, mas depois... Sei lá, né? Que preguiça. Que preguiça. De blush eu vou usar esses dois aqui. Esse daqui é como se fosse um bronzer e eu gosto dele porque ele tem umas partículas de brilho bem delicadas, então fica super bonito. E o laranja porque eu acho que dá um match melhor do que o próprio rosa, né? Então, hoje são esses os escolhidos. Vocês acham que eu devo fazer uma pele mais mate ou uma bem iluminada? Me deixem aqui nos comentários pra eu ver o que vocês fariam. Gente, o que esse blush, ele é pigmentado, não tá escrito. Esse daqui, ó, absurdo. Tem que tomar um cuidado com ele, porque senão ele até mancha a pele, de tanto pigmento que vem no pincel. Hoje eu vou iluminar a pele, vou usar esse iluminador aqui da Dior. Super chique, super bonito. Acho que ele vai dar um match legal aqui. Que ele tem esse fundinho mais alaranjado, mais bronze, sabe? Que eu acho que é a vibe, hein? Vou colocar aqui também no filtrinho do nariz. Olha só, gente. Vou exagerar um pouquinho mais, hein?
Esse então foi o resultado final do nosso makeup look de Copa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês gostaram e também se você tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, eu vou amar poder fazer aqui com vocês. Um beijo e a gente se vê numa próxima.